Gilmar Ribeiro, tradutor juramentado no estado de São Paulo, autor dos e-books Como Encontrar Sentido na Vida de Tradutor e tradutor 3 degraus acima. Hoje eu quero compartilhar com vocês as dificuldades que eu encontrei na tradução de uma procuração lavrada em Barcelona em dezembro de 2014, para surtir efeitos legais aqui no Brasil, constituindo dois advogados para defender os interesses de um espanhol que tinha bens de herança a ser recebidos aqui no Brasil. O documento, aliás, prefiro não mencionar o tabelionato por uma questão de respeito e consideração, mas apresentava senões graves. Por exemplo, já no nome de um dos advogados que estava sendo constituído, que na realidade era uma advogada, de sobrenome Aparecida, em que no documento aparece como sendo um homem e de sobrenome Aparecieron, ou seja, já ia criar um problema muito grave aqui na hora de registrar esse documento em cartório no Brasil. Depois, a expressão muito consagrada no direito brasileiro, né, por força do formal de partilha. Em espanhol foi colocado por el poder formal compartiendo, uma frase que não tem absolutamente nenhum sentido em português e que foi precisamente quando eu me deparei com ela que eu falei, opa, aqui tem problemas tradutórios sérios e eu vou ter que resolver isso. A expressão, né, responsabilizar o outorgante pela evicção foi colocado no documento espanhol como culpar a los otorgantes de desalojo. Nada a ver. Ninguém está culpando ninguém de nada. E desalojo, em espanhol, é despejo. E o termo correto aqui para evicção seria saneamento. E engraçado que eu não sei se o notário conhecia bem o sentido, né, da palavra subestabelecer em português. Ele deixou em português mesmo, quando o termo correto em espanhol seria substituir, ou seja, que os advogados poderiam subestabelecer outros para defender os interesses do herdeiro espanhol. E a solução única que eu pude encontrar foi de ligar para o escritório de advocacia em São Paulo e que, por favor, me enviassem a minuta para que eu pudesse ver, uma vez que o notário dizia que ele redigiu a partir de uma minuta recebida em português e declarava ele idioma que eu também conheço, e acabei constatando que talvez não conhecesse tanto assim, porque há ainda espanhóis ou hispanohablantes, pessoas de fala espanhola, que consideram o português como sendo um espanhol desossado, como disse pitorescamente um jornalista colombiano, quando escreveu uma matéria intitulada Eu Não Falo Espanhol, em que ele dizia que essa música eu conheço, só que não entendo nada da letra. E uma vez que o escritório me enviou por e-mail a minuta, aí eu pude ver e constatar outros probleminhas na versão ao espanhol da minuta, né? Por exemplo, lá na minuta dizia sentença proferida pela justiça brasileira. O notário colocou simplesmente por juízo com fecha, quer dizer, por juízo, o que é isso? Datado de tal data, assim, quer dizer, não fazia muito sentido. O termo prazos, né? O prazo para fazer isso, para fazer aquilo, ele colocou términos que também não fazia muito sentido. Então, quando a gente se depara com uma situação como essas, o melhor é recorrer à fonte de onde tudo começou para sermos úteis, resolvermos os problemas de todo mundo. Quer dizer, nós temos que solucionar, contornar as dificuldades para fazer com que as coisas funcionem
que elas cheguem a termo, no caso esse herdeiro pudesse ter os seus representantes legais aqui para defender os seus interesses no Brasil. Este então é meu segundo vídeo. Até o próximo.